As epidemias nos assolam ao longo dos tempos. E o que significam essas epidemias? Significam sinais que precisamos mudar ações e comportamentos. Muita gente não pensa nisso, certo? Mas, se estamos sendo assolados por epidemias de diversas naturezas, evidentemente alguma coisa está errada. Tá? Então, precisamos pensar. Veja, esses acontecimentos de Deus ocorrem de maneira variada e muitas vezes ao mesmo tempo em nosso meio. Você não está satisfeito com um problema só? Então, às vezes está acontecendo 2, 3 ao mesmo tempo, né? Não estamos hoje em situação mais ou menos assim. Nós temos hoje epidemia de dengue, certo? Epidemia, né? Não é alguns casos, é epidemia a nível do Brasil. Nós temos agora epidemia de Zika vírus, certo? Nunca tinha ouvido falar de Zika vírus, agora só se fala em Zika vírus, né? Todo o Nordeste, Norte do Brasil, agora em São Paulo já começou a aparecer casos, Rio de Janeiro. Quer dizer, então a coisa está começando, daqui a pouco vai ser parecido com dengue. Todo mundo não vai passar por situação desse tipo. Fora isso, crise moral e política no país. Nós estamos vivendo uma epidemia de crise moral e política no país. O que nós escutamos todo dia na televisão? Não é? Isso não é normal isso? Nós temos que aceitar isso como uma coisa normal? Sempre aconteceu assim as coisas? Então veja, nós precisamos parar para pensar um pouquinho nessas situações, nesses acontecimentos que estão nos envolvendo. Quando você fala, por exemplo, uma epidemia de dengue, você não está dizendo que alguém teve dengue. Você está falando que um grande número de pessoas, uma população, uma cidade foi contaminada por dengue. Não é? Zika vírus está crescendo. Até onde vai ir? Nós não sabemos. Né? Crise política, moral e política. Nós temos crise moral e política no âmbito municipal, estadual, federal, deputados, senadores. E aí, como é que fica isso? Não é? Não temos que pensar nessa situação. Será que está tudo certo? Será que o trem está trafegando nos trilhos? Acho que não. Fatos como esses nos obrigam a refletir em nossos procedimentos. Alguém poderá dizer assim: mas o problema da epidemia da dengue é culpa do governo. O governo não está fazendo as coisas que deveria. E nós estamos fazendo? Nós estamos cumprindo o dever de cada um? Essa é a grande pergunta. Então veja, modificar pensamento não é tarefa fácil. Entretanto, promover uma ampla reflexão faz parte daqueles que acreditam que o mundo não está à deriva. E os caminhos que estamos trilhando hoje são frutos
de nossas escolhas. Certo? Então, se você tem que eleger alguém culpado na história da conversa, os culpados somos nós. Certo? Pensem bem nisso. Cabe a cada um de nós como quer entender as coisas, como quer viver a sua vida e quais os métodos que quer utilizar para as suas colheitas. Certo? Hoje estamos colhendo crise moral e política, doenças, né? Estamos colhendo. Nós plantamos isso tudo. Estamos colhendo. Muitos perguntarão: por que tantos morrem juntos em desastres? Haverá explicação para tantas ocorrências aparentemente inexplicáveis? E um exemplo é Mariana. Pessoas inocentes, pessoas que foram pegas de surpresa, mãe correndo com os filhos da lama que vinha avançando como se fosse um tsunami. Coisa impressionante de assistir. Não é? Então veja, para aqueles que professam determinadas religiões, é impossível compreender o sentido dessas tragédias. Porque essas pessoas acreditam piamente que o homem vive na terra uma vez somente. Agora, para aqueles que admitem vidas anteriores, tudo fica mais fácil de entender. As grandes comoções que ocorrem na vida material trazem sempre enormes indagações e dúvidas por parte daqueles que ainda não adquiriram conhecimento das verdades evangélicas a respeito da lei de causa e efeito e das vidas sucessivas. Por esse motivo, em determinados momentos de confusão mental e de dúvidas terríveis, as criaturas chegam a questionar o próprio Criador. Por que Deus permitiu uma coisa dessas? Como se Deus fosse o grande culpado de tudo isso que estamos vivendo. É um absurdo pensar isso, né? Mas muita gente pensa: por que Deus permitiu acontecer tudo isso? Esses acontecimentos, chamados catastróficos, como por exemplo acidentes aéreos, marítimos, rodoviários e também tragédias sísmicas que ocorrem com grupos de pessoas, muitas delas sem se conhecerem sequer, com famílias inteiras em toda uma cidade ou em até uma nação, não são determinados por Deus e nem obra do acaso, mas sim por terem essas pessoas infringido as leis divinas em algum momento do passado. Ninguém pensa nisso. Todo mundo acusa hoje alguém, mas ninguém imagina que esses acontecimentos estão enquadrados dentro da lei de causa e efeito. E que se elas hoje estão produzindo esse efeito, houve uma causa lá atrás. Alguma coisa aconteceu. Ninguém pensa nisso. Na realidade, todas essas pessoas atingidas estão marcadas nos registros da espiritualidade para participarem dessas desencarnações coletivas quando há mortes. Se analisarmos esses fatos unicamente pelas causas humanas, poder-se-ia chegar à conclusão
da má sorte de se estar exatamente naquele lugar e naquele momento. Muitas pessoas pensam assim: nossa, que azar estar naquele lugar, que azar morar ali dentro, como é que chama essa cidade? Bento Gonçalves. É Bento Gonçalves? A cidade que foi atingida lá pela. Então, que azar o sujeito morar ali. Como se morar num lugar é um azar. Que azar que eu tenho de morar em Rio Claro, que foi assolada pela dengue no ano passado. Que azar, meu. Está certo isso? É por aí? Não é por aí. Não é? Pense nele. O próprio, entretanto, quando se expande esta compreensão e nela se agrega a lei de causa e efeito, vem como princípio das vidas sucessivas, o cenário trágico começa a fazer sentido. Você começa a perceber que alguma coisa está errada. O próprio Cristo não nos ensinou que com fé feres, com fé será ferido? Dentro desse raciocínio legitimamente cristão, quem em conjunto com outras pessoas agrediu o próximo não teria que pagar em conjunto? Pense nisso. Então podemos entender que nessas mortes coletivas há um encontro marcado desses espíritos que foram protagonistas de equívocos de comportamento e na atual estada da Terra estão zerando as suas tendências. Então vejam, tudo o que está acontecendo não está errado, porque está dentro da lei de causa e efeito. O que está errado são as nossas ações e procedimentos. Elas precisam mudar. A lei de causa e efeito não vai mudar, ela está sendo aplicada de acordo com o que deve ser feito. Tá? Toda ação que praticamos, boa ou má, recebemos de volta. Sabiam disso? Então fiquem sabendo. Nosso passado determina o nosso presente. Ou seja, o que temos hoje é reflexo direto do nosso ontem. Quando eu digo ontem, eu estou dizendo ontem, quinta-feira. Estou dizendo ontem, vidas anteriores. Se esse raciocínio vale na escala individual, por que não valeria também para a escala coletiva? Na aprovação coletiva, dá-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo delito, ou seja, de ações gravíssimas praticadas num pretérito longínquo, tais como alguns exemplos: as cruzadas, a Inquisição, as guerras e outras coisas. Isto é, uma gama de ações violentas e absurdas em que todos os participantes só se livram dessas enormes dívidas quitando-as. Por que quitar? Perguntarão, mas por que só agora? E a resposta é: somos espíritos milenares e por esse motivo e outros mais, vamos adiando por várias encarnações a expiação necessária e imprescindível para a reparação de nossos atos danosos. Isso nós fazemos quando estamos no mundo espiritual
E fazemos quando estamos aqui encarnados também. Você não deixa sempre para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, de uma maneira geral? Não é? Amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã Deus vai ajudar, amanhã o sol vai brilhar, amanhã, né? Não é assim? Se nós fazemos aqui assim, por que não fazemos lá também assim? Claro que fazemos, se somos nós mesmos que estamos lá, né? Então nós vamos adiando. Quem sabe alguém esquece desses técnicos, né? Olha que maravilha. O interessante, não, pulei. Tá, mas por não haver mais condições de protelar tal decisão, chega um momento para muitos desses devedores. E nós precisamos atentar para um detalhe. Nosso mundo, a Terra, está se transformando vagarosamente, saindo da condição de um planeta de provas e expiação para um futuro planeta de regeneração. Então, os tempos estão chegando. Tempos de quê? Tempos de ajuste, tempos de quitação de débitos, tempos de mudanças. Está chegando. O interessante é que o próprio Espírito assume, antes de reencarnar, quando ele está lá, esse compromisso com o propósito de resgatar esses velhos débitos, entendendo que a dor é uma lei do equilíbrio e de educação espiritual. No livro Ação e Reação, André Luiz afirma: nós mesmos é que criamos o karma, e este gera o determinismo. Ou seja, você planta alguma coisa aqui e colhe ali, e você vai colher ali exatamente o que você plantou aqui, certo? A espiritualidade superior, possuindo conhecimento prévio desses acontecimentos, providencia equipes de socorro para assistência a esses espíritos que irão adentrar no plano espiritual, como uma morte coletiva. Por exemplo, lembram-se da Boate Kiss em Santa Maria do Rio Grande do Sul? Desencarnou, né? Vários jovens ao mesmo tempo. Aliás, muitos jovens ao mesmo tempo, né? Toda a espiritualidade superior está envolvida naquele processo. É importante saber que mesmo que o desencarne coletivo ocorra identicamente para todos individualmente, a situação dos traumas e do despertar no plano espiritual dependerá da evolução de cada um. Desse modo, a providência divina ampara aqueles que assumiram tais resgates afetivos e, por outro lado, ampara os que vão fazer parte desse processo coletivo. Ou seja, todos aqueles que estão envolvidos num processo desse de mortes coletivas, por N razões, caiu um avião, matou 100 pessoas, Boate Kiss incendiou, morreram mais de 200, e por aí vai, né? Uma grande, não sei, 15 ou 17 mortos. Então, dentre esses, alguns poderiam estar colocados na situação de resgate assumido de débitos anteriores, ou seja, de terem aceito esta situação e este desencarne em função de resgate de débitos anteriores. Mas é possível que entre essas mortes, alguns não estivessem com esse acerto feito com a espiritualidade.
mas mesmo assim, eles foram socorridos e ajudados. Porque quer você queira, quer você não queira, de qualquer forma, quando você passa pela aprovação, você está resgatando. Mesmo que você faça isso inconscientemente, você está resgatando coisas anteriores. Isso é importante que o povo saiba, né? Muito bem. Diz o ditado popular: quem não deve, não tem. E é por isso que muitos perdem o avião, o trem, o ônibus, que acidentaria dali a pouco. Né? Quantos casos nós já ouvimos assim? Né? Enquanto outros desesperadamente buscam viajar nesses meios de locomoção de forma inesperada e acabam morrendo. Olha aqui, contraste impressionante, não é? Aqueles que não precisavam desta prova perderam o avião, perderam o ônibus que se acidentou. E aqueles que precisavam desta prova, né, por outras razões, evidentemente, correram para pegar aquele horário, aquele ônibus, aquele avião, aquele trem, né, e se acidentou. E houve mortes coletivas. Vejam vocês como é impressionante essas coisas, né? E esses acontecimentos fogem do controle de cada um de nós, né? Muito bem. Segundo um ensinamento evangélico, não cai numa só folha da árvore sem que Deus saiba, pois tudo nesse mundo obedece a leis divinas. Não é Deus que vai dizer: cai a folha nesse momento. Não. Mas a folha, ela está inserida na árvore de tal forma, de uma maneira tão inteligente, pela divina providência, que ela vai cair no momento certo. Por quê? Porque as leis de Deus são sábias. Percebe? Não é Deus que vai derrubar a folha. Não é Deus que vai dizer: não, agora a folha você pode cair. Não. Não é Deus que vai nos salvar da dengue. Não é Deus que vai nos salvar dessa cambada de políticos ladrões que nós temos aí. Não é Deus. Somos nós, com as nossas mudanças de ações, de pensamentos, de procedimentos. É muito interessante. Eu lido com muita gente que trabalha com vendas, né? Escuto às vezes as pessoas dizerem: uma cambada de ladrão. Quando a gente sabe que o cidadão que está pronunciando isso também não é flor que se cheia. Cadê o exemplo? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Certo? Então, essas coisas nós precisamos realmente entender, compreender, né? São esses fatos, esses procedimentos, esses pensamentos é que fazem mudar a situação e que muitas vezes nós acabamos deixando de lado. Certo? Então esse é o foco da nossa conversa de hoje, e eu quero desejar a todos muita paz e compreensão desses fatos, porque é só com muita compreensão desses
tá? Que nós conseguiremos mudar alguma coisa nesse país aqui. Senão vamos eternamente, daqui a 30 anos, se eu ainda estiver vivo e vier fazer uma palestra, eu vou repetir a mesma palestra. Por quê? Porque ela cabe. Daqui a 30 anos ela vai caber ainda. Entendeu? Não há necessidade de mudar nenhuma palavra, porque com certeza vão acontecer ainda muitas mortes coletivas, né? Muitas dengues, muitas zicas e por aí vai. Percebe? Obrigado.